Fala pessoal, sejam bem-vindos ao eProdução, um canal que aborda os mais diversos temas sobre a engenharia de produção. E no vídeo de hoje vocês vão conferir o primeiro módulo do nosso treinamento do Relatório A3. Legal? Espero que vocês gostem bastante e vamos parar de enrolação e vamos logo então para o nosso treinamento, beleza? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento do Relatório A3, o jeito Toyota de resolver problemas. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês, caso vocês ainda não me conheçam. Bom, eu me chamo Lucas Costa e sou formado em Engenharia de Produção pela UF e atualmente também estou cursando mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais também pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Além disso, eu sou especialista em Lean Manufacturing e em soluções de problemas. Sou o CEO e fundador da eProdução, canal que foca na engenharia de produção, trazendo os mais diversos assuntos sobre. Além disso, também estou atuando como analista de BPM Sênior em uma multinacional. Tá? Bom, qual que vai ser o objetivo do nosso treinamento? Esse treinamento do Relatório A3 tem por objetivo de estimular em vocês o pensamento crítico, para que assim vocês possam abordar um problema ou alguma situação com uma metodologia básica de soluções de problema. Eu tenho certeza que esse treinamento vai ser muito útil na vida profissional de vocês daqui para frente. E então, como vai ser o nosso caminho, como vai ser a nossa jornada para esse treinamento? Ao todo, esse treinamento possui 4 módulos, tá? Então, o primeiro módulo é enxergar o problema de forma sistêmica. O segundo módulo é a bússola para solucionar um problema. O terceiro módulo é desvendando o relatório A3, o lado esquerdo. E o quarto e último módulo, a gente tem que ir desvendando o relatório A3 do lado direito. Tá? E nesse vídeo de hoje, a gente vai ver o que vem a ser o nosso primeiro módulo, que é o pensamento A3, enxergando um problema de forma sistêmica. Então, antes de mais nada, antes de falar em si da ferramenta do relatório A3, a gente precisa rever alguns conceitos. Então, entender um pouquinho mais sobre o que vem a ser o pensamento sistêmico. Então, o pensamento sistêmico ele propõe uma visão que encara o mundo como um sistema, composto, por sua vez, por diversos sistemas menores, onde tudo está interligado. É como se a gente pensasse que a gente fosse, de fato, fizesse a comparação com o corpo humano. Então, o corpo humano ele é um grande ser, um grande sistema, e dentro dele possui diversos órgãos. Então, cada órgão desses são sistemas menores que precisam estar conectados para funcionar perfeitamente. É o mesmo princípio. E aí, trazendo um pouquinho mais de conceito para vocês do que vem a ser o pensamento sistêmico, eu trouxe essa versão de que, em sua versão mais atualizada, o pensamento sistêmico começou a tomar forma na década de 1920, com o pensamento holístico de James Smuts. O que ele propunha? Então, ele falava que seria necessário abrir mão da visão das coisas como algo de maneira singular, mas sempre como parte de algo maior. Então, os estudos de viés mais práticos começaram a ser realizados somente na década de 1950, lá pelo MIT. E onde essa ideia começou a ganhar bastante força e ser aplicada em várias áreas do conhecimento, tanto da sustentabilidade quanto da área de administração de empresas, que é onde a gente vai estar focando maior. E aí, eu gostaria, pegando um pouquinho desse link, eu gostaria também de deixar uma dica bem interessante para vocês, que é a dica desse livro, que é a 5ª disciplina do Peter Senge. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro muito legal, muito relevante, e eu também vou deixar o link para vocês adquirirem esse livro direto pela Amazon na descrição do vídeo. Mas é um livro bem interessante, vale a pena que vocês tiverem a oportunidade de adquirirem, de lerem esse livro, porque eu tenho certeza que vai ser de muita aprendizagem para vocês. Mas o que ele fala dentro desse livro? Né? E por que ele tem a ver com essa questão do pensamento sistêmico? Então, o Peter Senge, dentro desse livro, ele aborda diversos tópicos, e aí eu listei 5 para vocês, do que aconteceria, por que os problemas eles estão conectados de uma maneira sistêmica. Né? E aí, eu vou passar por alguns para vocês. Então, por exemplo, a gente tem que no primeiro tópico que ele aborda, onde ele fala que os problemas de hoje vêm das soluções de ontem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o fato da gente não resolver um problema na sua essência, ou seja, dentro da sua causa raiz,
vai fazer com que esse problema, obviamente, ele não vai ser resolvido, então eu vou estar colhendo os frutos desse problema mal resolvido lá na frente, ou seja, ele vai me causar novos problemas. Então daí a importância da gente ter o pensamento sistêmico e focar na causa raiz do problema. Esse é apenas uma abordagem que ele vê dentro desse livro, né, a quinta disciplina, e vale muito a pena vocês lerem. Eu não vou adentrar aqui em todos esses tópicos, né, mas eu listei as 5 aí para vocês darem uma lida e refletirem sobre. E adquiram esse livro, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil aí para vocês, tá bom? Continuando sobre a questão do pensamento sistêmico, o que vem a ser, né? Então, a gente tem que grandes problemas que enfrentamos atualmente são de fato interligados e interdependentes de diversas formas que a gente nem imagina, né? Então, cabe a nós buscar cada vez mais enxergar essas conexões para ter uma compreensão melhor da nossa realidade. Então, uma percepção mais sistêmica da realidade, por sua vez, permite que um líder, e eu acredito que esse seja o grande objetivo de vocês, né, se tornarem líderes dentro da organização, vai fazer com que vocês tomem decisões mais acertadas e assim obtenham resultados mais sustentáveis no longo prazo. Lembrem-se sempre disso, contra dados, não há argumentos. Então, vocês precisam estar fundamentados de dados para que vocês tenham o poder de tomar a decisão correta, tá bom? E com um pensamento sistêmico, isso vai facilitar bastante. Então, no ambiente corporativo, a gente pode observar que uma empresa também é um sistema, pois os diferentes departamentos, equipamentos, funções e atividades interagem entre si e estão interligados. Então, nesse sentido, é extremamente importante desenvolver o pensamento sistêmico na organização, pois ele tem como foco compreender as relações que ocorrem dentro da empresa e, assim, garantir uma melhor tomada de decisões, estratégias assertivas e o seu bom funcionamento. Então, pessoal, assim como eu fiz aquela analogia no começo de um sistema ser um corpo humano, uma empresa também funciona da mesma forma. Ela acontece como um sistema. Então, como a empresa como um todo é o seu sistema, e você tem pequenos sistemas acontecendo dentro dela como sendo os seus departamentos. E eles precisam estar conectados entre si para que, numa maneira geral, o grande sistema que é a empresa, ela obtenha o seu sucesso, né? Ela atinja os seus grandes objetivos. Então, a gente tem que, nos dias de hoje, ainda é comum que as empresas possuam muitos departamentos, né? Então, que, por sua vez, tracem metas totalmente isoladas e desconexas entre si. E isso acaba trazendo poucos resultados, ou resultados poucos efetivos. Por conta disso, a necessidade da implementação do pensamento sistêmico nos processos e nas ações das mesmas é ainda maior, o que terá como benefício uma melhor compreensão do todo, que envolve a organização e o desenvolvimento de ações que ajudem os negócios a serem cada vez mais prósperos. Então, as empresas precisam ter esse pensamento sistêmico, porque se caso não tenham, e aí isso tem tudo a ver com a gestão, com a alta liderança, sobre como é a tomada de decisão para dentro do negócio. Se caso porventura não tenham isso bem alinhados, ou seja, os departamentos bem conexos, bem alinhados, você vai ter objetivos que não vão ser alcançados no longo prazo. E obviamente, aquilo que a gente não quer. Então, o que todo esse conceito do pensamento sistêmico, ele tem correlação com o relatório A3 e com o pensamento A3, né? Então, se a gente viu essa necessidade do pensamento sistêmico, que faz com que a gente pense de maneira abrangente, que tome decisões não baseado apenas em uma questão, mas baseado em várias outras, sabendo que todas elas estão correlacionadas. E pegando esse conceito do pensamento sistêmico, criou-se o pensamento A3. E aí eu pergunto para vocês, onde será que surgiu o pensamento A3 e quem será quem inventou? Eu acredito que vocês tenham um mínimo de consciência sobre para a resposta dessas perguntas, né? Mas, se você pensou que foi no Japão e que foi a Toyota que desenvolveu, muito bem, você acertou nesse pensamento. Eu sempre brinco que, para qualquer coisa sobre melhoria, sobre ferramentas de aplicação relacionadas à qualidade, na dúvida, sempre colocar como o Japão e colocar como a Toyota como sendo a resposta os criadores dessas ferramentas, dessas teorias e metodologias, né? E dessa vez não é diferente. Isso aconteceu dentro da Toyota, lá no Japão.
Então foi no Japão, mais especificamente na Toyota, que surgiu então o nosso pensamento A3, no qual é difundido em todos os níveis hierárquicos da empresa. Ou seja, todo mundo dentro da empresa, seja ele o CEO da empresa, até o operário, o colaborador de maior nível hierárquico da empresa, todos eles entendem sobre o que vem a ser o pensamento sistêmico, por isso eles têm um poder de comunicação muito grande que traz bastante resultados positivos para a Toyota como um todo, né? E aí ela serve como de exemplo para a maioria das empresas quando você fala em questões de melhoria de processo, questões de processos eficientes e eficazes, você tem a Toyota como sendo um exemplo, e não é à toa que eles conseguiram isso, né? Muito se deve a esse pensamento A3 que eles desenvolveram ao longo do tempo, tá? Então, o pensamento A3 ele diz respeito ao modo de enxergar um problema de forma sistêmica, propor um plano de ação lógico e de forma resumida e objetiva. Então, o que consistiu o pensamento A3? Então, a gente viu que o que vem a ser o pensamento sistêmico, então a Toyota trouxe o conceito do pensamento sistêmico para dentro da sua corporação. Ela incorporou o pensamento sistêmico e desenvolveu isso focado para soluções de problemas, criando-se então o pensamento A3. Então, nada mais, o pensamento sistêmico, o pensamento A3, né, nada mais é do que a incorporação do pensamento sistêmico voltado para uma indústria. Então, foi aí que a Toyota teve a grande sacada de pegar esse pensamento de que tudo está conectado, de que tudo vem a ser um sistema, e incorporou isso para dentro da sua organização. Tá? E aí se difundiu o pensamento A3, focado novamente para soluções de problemas, ok? Bom, com essa pequena introdução que eu fiz para vocês, a gente encerra o que vem a ser o módulo 1, onde a gente enxergou a importância de identificar um problema de forma sistêmica, ou seja, ter esse pensamento sistêmico de que tudo está de fato conectado, de que tudo está de forma interligado. E como que a Toyota ela pegou essa informação do que vem a ser o pensamento sistêmico e incorporou isso para dentro da sua organização e criou então o que vem a ser o pensamento A3. Beleza, pessoal? Esse é o que a gente viu no nosso primeiro módulo. Lembrando que a gente ainda tem mais 3 módulos aí para ver ao longo desse treinamento do relatório A3. No próximo módulo a gente vai ver sobre a bússola para solucionar o problema, onde a gente vai entrar mais num detalhe de como a Toyota passou o pensamento A3 e materializou isso em uma ferramenta que ela utiliza até os dias de hoje e que a maioria das empresas, quando fala em questões de melhoria de processo, utilizam dessa ferramenta, que é então conhecida como relatório A3. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado do módulo 1, tá bom? Até mais!